Bem, amigos, boa noite. Meu nome é Salvador Paris e eu fui convidado pelo NEA a fazer uma série de apresentações técnicas aqui para vocês, onde a ideia é transmitir informações, principalmente sobre a eletrônica embarcada nos veículos atuais. Este programa é um programa de capacitação técnica e dentro desse programa nós temos a série Diagnóstico e Manutenção. E o tema de hoje, o assunto que nós, dentro desse diagnóstico e manutenção, o que nós estaremos abordando é sobre a interpretação de código de falhas gerado pelos sistemas de eletrônica embarcada. Sabemos todos nós que a grande dificuldade que temos hoje na oficina é identificar com maior rapidez possível, o maior prazo possível, aquele problema que está sendo gerado lá pelos sistemas. Muitas vezes esses problemas eles são identificados pelo gerenciamento eletrônico do motor, onde deve estar apresentando alguma falha, não necessariamente, mas poderá estar apresentando uma falha de funcionamento. E aí nós pedimos para que a nossa ferramenta mais importante que temos lá, que é o scanner, nos ajudar. E é nesse momento que acaba se gerando um pouquinho de mais dificuldade do que antes do momento de eu utilizar o scanner. Então eu vou estar passando aqui para vocês algumas informações com relação a como é que funciona essa comunicação entre o scanner, seja ele manual, handheld, ou um programa instalado no computador. Como é que é feita essa comunicação para que a gente tenha a informação do que está ocorrendo e interpretar o que está ocorrendo. Então nós temos aí o conector, que é para fazer essa comunicação, que está aplicado lá no veículo. Lembrando que aqui no Brasil, hoje no Brasil está atendendo uma padronização que é chamada OBD-BR2, On-Board Diagnóstico BR Brasil 2, geração 2, porque já tivemos a geração 1. A geração 1 ela foi de 2007 a 2010 e a geração 2 é de 2010 para frente. Ambos os níveis, eles já atendem uma padronização da ISO, que é uma norma europeia. Essa norma é a 15031. Capítulo 3. Esta norma é composta de vários capítulos, né? O 3, ele está dizendo justamente sobre os requisitos do conector, ou seja, a padronização do conector. Como que ele tem que ser, qual é o formato dele, quantos terminais deverá ter nesse conector, enfim, todos esses detalhes construtivos. Essa norma ela atende tanto a norma europeia, que é a norma ISO, atende todo o mercado mundial, e atende também a norma SAE, que é uma norma americana. Alguns países adotam a padronização SAE americana, outros países adotam a padronização ISO. Aqui no Brasil, a maior parte das nossas montadoras atende as normas ISO, que é uma norma europeia, onde nossos veículos são similares a grande maioria dos veículos europeus, mais europeus do que americanos. Bom, as ligações de comunicação entre o equipamento de bordo e o equipamento externo, ou seja, entre o módulo que está aplicado lá no veículo e o meu scanner, devem atender os requisitos da norma ISO 15031. Observem que é a mesma norma, porém aqui é o capítulo 4. Que o capítulo 4 ela fala justamente sobre a comunicação entre o veículo e o equipamento. Então, o que eu estou querendo mostrar para vocês é que existe uma padronização para tudo isso. A coisa ela não está solta. Existe uma padronização, um caminho onde a ideia é justamente facilitar a manutenção. Aqui nós temos o nosso conector, onde ele é composto de 16 terminais. Dependendo da padronização de comunicação que o país utiliza, por exemplo, aqui no Brasil, podemos utilizar uma padronização ISO 9141. Então a ISO 9141, por exemplo, a Volkswagen utiliza essa padronização de comunicação.
Então, evidentemente que nesse caso, no conector não haverá todos os terminais, e sim aqueles terminais correspondentes àquela padronização. Então eu dei como exemplo 9142, 9141, aonde ele vai utilizar o terminal 7, observem aqui, terminal 7, ISO 9141.2, e o terminal 15. Então, para essa padronização, ele só terá os terminais 7 e o 15. E assim sucessivamente para outros modelos de padronização. Aqui no caso da GM, por exemplo, SAE J1850. Então ele vai ter o pino 2 ou terminal 2, que é um caso, é uma comunicação, é uma daquelas linhas RS, né? É uma comunicação positiva, e aqui nós temos outro par dele, que é o pino 10, onde tem o negativo. Ou seja, para cada sistema utiliza-se um padrão, e dependendo desse padrão terá um número de pinos no terminal, no conector. Um pino que é comum para todas as montadoras, e todos os veículos. Se eu pegar um veículo aqui no Brasil vai ser assim, se eu pegar um lá na Alemanha vai ser assim, se eu pegar um nos Estados Unidos vai ser assim, no Japão vai ser assim, Europa vai ser assim, que é justamente o pino 16. Então, esse pino 16, sempre deve haver aí a tensão da bateria. Agora, muita atenção, pessoal. A tensão da bateria, eu não sei qual a tensão, eu tenho que medir lá na hora. Então, o que eu quero dizer é que não é a tensão padrão da bateria, que é 12,6, e sim a tensão que a bateria se encontra. Então, se na bateria tiver 11,6, evidentemente que se eu medir, aqui é um positivo, é uma linha 30. Se eu medir essa tensão positiva em relação ao terra, ao massa, eu vou ter lá 11,6, se ela tiver 11,6. Então, esta tensão que se encontra aqui é uma tensão de referência para o scanner. Portanto, essa tensão não poderá ser diferente daquela tensão da bateria. Me compreenderam? Por exemplo, vamos imaginar uma situação. Esse veículo foi para uma loja de acessório para ser instalado lá um equipamento de som, algum consumidor, algum acessório. E muitas vezes o eletricista, lá, a pessoa que está fazendo a instalação, ele não conhece esses detalhes. Ele sai procurando lá um fio vivo, né? Fio vivo significa um fio que tem tensão. Então ele tem lá aquele arame com aquela lâmpada na ponta, onde ele sai cutucando lá no chicote, lá na caixa de fusível, ele sai cutucando até encontrar um positivo. E de repente ele pode encontrar este fio, este ramal. E é aqui que ele vai amarrar aí o seu acessório, o seu equipamento. Bom, o carro vai falhar por isso? Não, de forma nenhuma, o carro não vai falhar. Vai ter um mau comportamento? Não vai ter nada. O problema está quando nós conectamos o nosso scanner aqui. Aí sim. Por quê? Porque a tensão que vai sair daqui vai ser uma tensão que está alimentando um acessório que ele instalou e não a tensão da bateria. Como o módulo do sistema de gerenciamento do motor, ele depende da tensão da bateria, depende no sentido de ele enxergar essa tensão para poder fazer a determinação do tempo de injeção, o volume do volume de injeção com base na tensão. Então, se eu tiver uma tensão mais baixa, evidentemente que eu estou comprometendo o sistema. Portanto, há de se ter muito cuidado com relação a esta linha 30, né? Lembrando que linha 30 é um positivo direto da bateria. Neste fio não poderá ter nada ligado. Uma outra coisa interessante que vocês já observaram é que no passado o conector de diagnóstico ele estava instalado lá no veículo,
muitas vezes atrás da bateria, na frente da bateria, do lado direito lá no capô do motor, lá no cofre do motor, dentro do porta-luva, alguns casos no porta-mala, alguns veículos importados, na coluna de direção, no console. Putz, cada modelo, cada montadora colocava esse conector num lugar. Era um verdadeiro bumba meu boi. Com a padronização do OBD-BR, que é a nossa, essa padronização exigiu que esse conector ele esteja o mais próximo possível do condutor, do motorista. Muitas vezes, dependendo do modelo do veículo, é possível colocar esse conector do lado esquerdo ou do lado direito. Então, quem vai decidir isso daí é a montadora, e sempre procurando colocar próxima à coluna de direção, ou do lado esquerdo ou do lado direito, onde for melhor a sua aplicação. Então, não tenho mais essa preocupação onde está o conector de diagnóstico. Evidentemente que essa padronização, como eu disse para os senhores, ela começou a ser observada, né, a ser atendida a partir de 2007. Ok? Muito bom. Então temos aí o formato do conector, a quantidade de terminais, o que são cada terminais, ou cada pinos, né? Aqui está escrito pinos e terminais é a mesma coisa, né? O que é cada um deles. Evidentemente que em um determinado veículo não existe todos esses terminais, e sim aqueles relativos à sua padronização de comunicação. Ok? Muito bom. A seguinte cena, vamos imaginar a seguinte cena. Eu tenho lá um veículo com uma determinada falha, tenho lá um veículo com um determinado comportamento, eu ponho o scanner e tenho lá as seguintes informação que o módulo passou para o scanner. Tem dois códigos de falha, duas avarias. Bom, quero dizer o seguinte, eu preciso usar um scanner para poder fazer a demonstração para os senhores, né? Aqui no caso eu escolhi um scanner da Napro, e eu estou num determinado sistema lá que é o Multec H, não sei que veículo, e aqui foi gerado então duas falhas, né? Estavam duas falhas. O código P1540 ou 1540, que significa sinal de pressão do ar-condicionado, ou seja, ele está dizendo que existe um sinal incoerente aí da pressão do ar-condicionado. Esse é o código, primeiro código. O segundo código é o P0335, que ele diz assim, esse código tem uma tradução, onde diz assim, nenhum sinal de RPM do motor ou sinal incorreto. Bom, imagina quando eu comecei a expor para vocês essa apresentação, eu disse que uma das grandes dificuldades que nós temos lá na oficina é interpretar esta combinação desses códigos de falhas. Então aqui nós já temos algumas informações. Quais são? Duas informações que diz respeito a problemas gerados e mais uma outra informação que é se esse defeito ou esse problema, ele está agora, nesse instante que eu liguei o scanner lá no veículo, se ele está presente ou não. Então, como sabermos? Aqui no caso da Napro, ela usa uma comunicação, ela usa uma terminologia baseada na mesma terminologia da Volkswagen. A Volkswagen ela diz assim, ou o defeito está presente ou é um defeito passado, ok? Alguns fabricantes de equipamento utilizam essa terminologia, presentes e passados. A Napro, por exemplo, escolheu não usar essa terminologia, ela usa da Volkswagen. A Volkswagen diz, defeito presente ou passado? Passado. Ou seja, nenhuma das duas falhas estão presentes. Num determinado momento lá atrás, foi gerado esse código de falha. Como é que eu sei? Por essa letra, por essas duas letras que estão aqui, ó. SP, chama-se esporádico. Então, é um código intermitente, um mau contato ou alguma situação que gerou esse código, mas ele não está mais presente. Portanto,
não significa que eu for sair atrás desse problema aqui que eu vou encontrar o problema, porque ele não está presente. Caso ele esteja presente, não tem a letra. Então tem o código de falha, tem o texto e não tem a letra. Ok? Então é aí que eu identifico se o defeito está presente ou não. Muito bom. Evidentemente que vocês devem, nesta altura do campeonato, devem de ter algumas perguntas a fazer. Vocês tomem nota que no final, depois nós vamos ter um momento para a gente poder interagir e eu poder estar respondendo as suas dúvidas. Muito bom. Os códigos, vamos filho, uma vez só, vai lá. Isso. Isso daqui é que nem Lei de Murphy, né? Quando ele diz que é para acontecer, acontece mesmo. O pãozinho de manteiga vai cair no chão, sempre vai cair com manteiga para baixo. É o que está acontecendo aqui, ó. Ô Júnior, dá um clique aí para mim, para baixo. Isso. Então, os códigos de falhas, né? DTC, já devem ter ouvido muito essa sigla, né? Significa Diagnose Trouble Code, o código de diagnóstico de busca de defeito. Esses códigos, eles são divididos, todos eles, de qualquer montadora, em duas categorias. Uma categoria que são controlados pelo padrão ISO, ou seja, mais uma vez a norma europeia, ela está presente em nossa vida, que vai corresponder com a norma SAE, que é a mesma coisa. A diferença é que uma é europeia e a outra é americana. Então eu tenho lá os códigos que são divididos controlados pelo padrão ISO, que todas as montadoras utilizam, e aqueles controlados pelo fabricante, ou seja, é particular somente daquele modelo, daquele fabricante. Vamos repetir. Os códigos padrão ISO são os códigos padrão para todas as montadoras, Então aqui nós temos esta padronização e temos aqueles que, por exemplo, é específica para aquele modelo, daquele veículo, daquela montadora, que não vai ter em nenhuma uma outra, né? Aqui nós temos então a seguinte situação: Júnior, um negócio não está colaborando com a gente. Aí, obrigado. Então, os que são controlados pelo padrão ISO, pela norma, diz assim, são aqueles padronizados pela indústria automobilística mundial. Portanto, qualquer modelo de veículo que venha até nós, seja ele europeu, americano, xing-ling, seja o que for, ele vai estar atendendo essa padronização, tá certo? Ou seja, eu vou ter uma série de códigos padronizados. Esses códigos eles são compostos por um número, que vocês estão vendo aqui, e uma mensagem. Peguei um código como exemplo para a gente poder explorar um pouquinho o assunto. Ele diz assim, P0131. E a tradução disso daqui é circuito do sensor de oxigênio, tensão baixa. Se fosse tensão alta, era P0132. Vamos ver este exemplo aqui. Significa que para todas as montadoras, sempre que houver uma falha no circuito do sensor de oxigênio, o código P0131 para tensão baixa será o mesmo. Então, eu posso estar com uma BM, eu posso estar com um Gol, posso estar com um Corsa, posso estar com uma Ferrari, posso estar com... Não interessa. Não interessa. Todos esses códigos são comuns, padronizados por todas as montadoras. Bom, a nossa dificuldade, como eu disse para vocês lá na oficina, é interpretar esta composição. Porque normalmente os nossos colegas, nossos colegas mecânicos, eles não interpretam. Eles interpretam o texto. E aí é que mora o perigo. Por quê? Porque quando vem um código desse, está apresentando um problema lá no veículo, e vem um código desse, ele espeta lá o scanner, e é mostrado esse código, ele é induzido, ele vai caminhar para a substituição da sonda lambda. E não tem nada a ver. Por que não tem nada a ver? Porque o código está dizendo que eu estou com tensão baixa na sonda, e no que não é a sonda.
Então eu preciso conhecer o funcionamento da sonda. Portanto, tensão baixa na sonda significa o quê? Significa que o resultado da combustão contém muito oxigênio. Se contém muito oxigênio, é mistura pobre. Então, está acontecendo alguma coisa lá na frente, que eu não sei ainda, nós vamos ver aonde, que está levando uma combustão cujo resultado seja mistura pobre. E a sonda chega uma hora que ela tem seu limite de funcionamento, para baixo, tanto para baixo como para cima. Então chegou no limite, saiu da faixa de funcionamento dela e gerou o código de falha. Adianta eu trocar a sonda? Não, o problema não está nela. A maioria das vezes, com relação aos códigos, ocorre isso. Ocorre eu substituir um componente ou fazer uma certa operação que eu não estou corrigindo a origem, de onde está sendo gerado o problema, e sim a sua consequência. Não vai resolver. Então, o que nós precisamos saber? Nós precisamos conhecer o que é a composição dessa combinação de letra e números. Quando nós conhecermos isso, vocês vão ver que o resultado da manutenção vai ser muito mais preciso e muito mais rápido. Por exemplo, evidentemente que eu vou responder porque eu sei, mas vocês também responderiam para mim se vocês soubessem. Aonde está o problema? Pô, basta olhar aqui no código e concluir o quê? Onde está o problema? Onde está sendo gerado? Vamos ver. Vamos ver onde está sendo gerado. Então veja bem. Aliás, eu já mostro já, porque eu estou falando de códigos padronizados. Até agora, os códigos padronizados que são comuns para as montadoras. E os outros códigos, que é acima de 0, vocês observam que eu tenho 0 aqui, ó. Agora, se eu colocar um 1, ele vai para código 1000, né? Então, acima de 1000, aí já é um código particular daquele veículo, daquele modelo, daquela montadora. Mas ainda assim dá para a gente estudar ele. Bom, tudo isso daí, agora mais uma vez aparece a bendita ISO 15031, capítulo 2, que fala justamente sobre a composição, sobre a padronização desses códigos. Ok? Muito bom. Vocês estão lembrados que a letra que apareceu lá foi P, P0131. Poderia ser P, poderia ser B, B de bola, poderia ser C. Então veja bem, dependendo a letra, é onde está sendo a origem do problema, onde está o problema. Então no nosso caso, como exemplo, eu escolhi um código, eu escolhi o código P de Paris, né? Aonde o P significa motor. Pô, mas peraí, motor se fosse em inglês seria E, engine, né? E. Mas P em inglês é powertrain, que significa o conjunto motor e transmissão. Lá é a fonte de energia, geração de energia, né? Então significa que aquele código P0131 está sendo gerado no motor. Se fosse C de casa, significa que o código está sendo gerado no chassi. Se fosse B de bola, significa que o código está sendo gerado na carroçaria. E se fosse U, ou seja, antes dos números a letra U, significa que esse código está sendo gerado na rede de comunicação, que é chamada rede CAN, de comunicação dos módulos. Bom, então nós já entendemos a origem da letra. Lembrando, pode ser B de bola, C de casa, P de Paris ou U de uva, de união. Aí nós temos o primeiro dígito. Como é que funciona? O primeiro dígito, ele poderia ser 0, como é o caso aqui, ou
número 1, número 2 ou número 3. Então veja bem, se for o número 1, significa que esse código é um código genérico. Código genérico é aquele código utilizado por todas as montadoras para o mesmo problema, ou seja, é um código comum. Se fosse o 1, significa que aquele problema, aquele código é utilizado por tal montadora, por tal modelo de veículo, para aquele tipo de problema. Somente ela utiliza e nenhuma outra não vai utilizar, ela vai utilizar outros códigos. Então nós já vimos que nós temos códigos 0 ou 1. Mas também, Salvador, eu já vi o código 2, né? Porque quando tem 2 aqui, o que é? Genérico. E quando tem 3? Fabricante. Fabricante, mais uma vez, é da montadora. Vocês estão percebendo? A maioria das vezes, dos códigos gerados, estarão dentro dessa categoria que é 0. Ok? Muito bom. Vão tomando nota das dúvidas aí para depois vocês poderem fazer as perguntas. Agora, gente, agora vem o pulo do gato. Eu sei que o problema, pelo código, eu sei que o problema está sendo gerado lá no motor. Aonde no motor? O motor é composto de muitos sistemas. Sistema de alimentação, sistema de ignição, sistema de arrefecimento, vários sistemas. Qual sistema que tá gerando essa falha? Como exemplo, neste caso, tem o número 3. E existe uma tabela. Então, se eu venho aqui, essa tabela começa no 0 e vai até o 9. Então, se eu tenho o número 3, significa que o sistema está sendo gerado na ignição. Portanto, o sistema, é lá na ignição que eu tenho que mexer. É lá que está sendo gerado. Tá certo? Se fosse, por exemplo, aqui fosse 1, controle de ar e combustível. E veja bem, para esses sistemas existe 100 códigos, que vai do 01 ao 99. Aqui no caso é o 56. Que significa um comportamento de um determinado item aqui, que pode ser bobina, pode ser cabo, pode ser rotor, pode ser tampa, né, se for o caso, se ele tiver distribuidor. Pode ser a própria vela, uma vela errada, uma vela fechada. Mas vocês têm a certeza de que o código está sendo gerado lá no sistema de ignição. E assim sucessivamente. Isso daqui é legal porque a gente faz de propósito, que é para acordar. Porque senão até eu durmo. Então veja bem, assim sucessivamente. Então aqui no 1, ele vai do 100 ao 199, né? O 2 vai de 200 a 299 e assim sucessivamente. Tome nota, porque eu sei que nesta altura do campeonato deve ter gerado muitas dúvidas aí com os senhores. Tome nota para depois poder fazer as perguntas. Bom, moral da história. Agora ficou bem mais claro, quando eu tenho um código de falha, cujo a interpretação da composição desse código de falha, eu consigo identificar aonde está sendo gerado o problema, aonde está acontecendo o problema. Beleza? Bom, evidentemente que isso daqui é uma parte da nossa história profissional, mas aqui é um bom pontapé. Se vocês conseguirem entender isso daqui, já está muito bom, ou seja, vocês vão ganhar muita velocidade no seu diagnóstico. Finalizando, não foi o Salvador, longe disso, não fui eu que inventei isso, gente. Isso daqui consta em todos os manuais de serviço de todas as montadoras do mundo. Então, por que vocês não usaram? Por que só eles usam e vocês não? Então, está aqui uma ferramenta que vocês podem começar a usar já, agora. Eu quero agradecer a atenção, desejar felicidades a todos, muito obrigado pela oportunidade. Espero que tenha sido útil, bastante útil essas informações. O assunto não morre aqui, o assunto continua, mas pelo menos aqui foi aquela rodinha, né, da bicicleta para dar um equilíbrio para vocês. Um abraço a todos, agora eu fico aguardando aí as suas perguntas.